que a ansiedade ela surge exatamente quando começa um desequilíbrio, quando há algum tipo de desequilíbrio. No seu caso, começou lá atrás, na sua infância, né? A ausência do seu pai te marcou muito e o abuso que você sofreu, não é? Então aquilo ali já, você partiu para a vida pensando assim, eu tenho que buscar um tipo de valor. Você se dedicou aos estudos, você trabalhava muito, se dedicou aos estudos, começou a sustentar a sua casa, encontrou uma pessoa, logo quis casar, foi e casou com ele, né? Quer dizer, já quis resolver aquele buraco, aquela carência que estava lá atrás, desde a sua infância. Então, a sua atitude da vida amorosa partiu de um desequilíbrio afetivo. Eu vou até ilustrar isso aqui, porque é importante, às vezes, desenhar, né? Então, vamos desenhar. Olha só, o que acontece com o desequilíbrio? Quando você sabe, o corpo humano, ele é um exemplo clássico de equilíbrio. Nós ganhamos 2 pernas, nós conseguimos ficar eretos, né? O único animal que consegue andar ereto, então, em 2 pernas. Então, nós temos equilíbrio por causa dessas 2 pernas, da capacidade de estar centrado. Muito bem. Se você está andando e você perde o equilíbrio, alguma coisa acontece que faz você perder o equilíbrio, qual é a primeira coisa que você faz quando você perde o equilíbrio? Qual é a primeira coisa que você faz? Você procura algo em que se apoiar. Você procura algo para não cair. Você tem que se apoiar em alguma coisa para você não cair. Então, olha só. Quando a gente perde o equilíbrio, a gente procura algo em que se apoiar para não cair. Agora, pense nisso no equilíbrio afetivo. Equilíbrio afetivo para o ser humano significa o quê? A gente nasce, qual o nosso suporte, o que dá o equilíbrio afetivo para a criança? Mãe e pai. As 2 pernas da família, mãe e pai. Então, quando a criança começa a crescer, são aquelas 2 pessoas que cuidam dela. Então, o amor da mãe, o amor do pai fazem a criança se sentir amada, querida, e o ambiente da casa é um ambiente equilibrado, um ambiente tranquilo. Agora, quando esse equilíbrio familiar é mexido, então digamos que há abuso, como foi no seu caso, digamos que há ausência da mãe ou ausência do pai. Até mesmo a fome, né? Ela passou fome. Exato. Discórdia, desavença entre pai e mãe, as 2 pernas estão brigando uma com a outra. Quer dizer, o que acontece? Começa a haver desequilíbrio. A criança começa a ficar atordoada. O que está acontecendo? Ela perde, ela não tem estrutura para entender o que está acontecendo. Então, muitas vezes, ela leva a culpa daquilo para si. Ela se sente rejeitada, ela sente que é culpada, às vezes, da separação dos pais, ela tem ódio do pai ou da mãe que abandonou, enfim, muitas coisas emocionais começam a acontecer dentro da criança. E aí, o que a criança faz? O que o adolescente faz? O adolescente, a criança, fica tentando compensar. Buscar se apegar em alguma coisa. Para buscar o equilíbrio na vida, a pessoa, a criança, o jovem vai se apegar em alguma coisa para não cair. Esse alguma coisa, para alguns, é estudo, se dá para a escola, o meu valor está em estudar, então eu vou estudar. Para outros, estudar não é mal, né? Quando faz isso, menos mal. Mas se apega em bebida, drogas, amizade, se apega em um namorado, uma namorada. Eu vou sair de casa, eu vou arrumar alguém para eu casar, porque aí eu vou sair dessa casa, alguém que vai me amar. Então os critérios baixíssimos, porque tudo que ela quer é sair daquela situação de desequilíbrio, então ela se apega a uma pessoa, agarra aquela pessoa e quer casar com ela. Só que ela agarra aquela pessoa, quer casar com ela, só que ela continua torta. Porque ela não está equilibrada. Porque se apoiar alguma coisa não significa que você recobre o equilíbrio. Significa que você está tentando não cair. E aí é que começa a ansiedade. Entenda isso. A ansiedade parte daí. E aí explica porque você logo entrou num relacionamento, você logo se casou e aí descobriu que não era nada daquilo que você queria. Elas não sabem o que é ser esposa, o que é ser marido. Elas não sabem isso.
Elas só estão entrando em relacionamento, entrando, e assim, vamos ver no que vai dar, né? E aí, quer dizer, aí elas sofrem, elas têm muitos problemas. E elas não enxergam, a maioria das vezes, que o problema está nelas. Que foi o que aconteceu com você, finalmente, quando você reconheceu, olha, eu não sou feminista coisa nenhuma, eu não sou essa mulher autossuficiente coisa nenhuma, eu tenho um problema. Mas seu marido tinha traído você, estava fazendo coisas erradas, mas você reconheceu, peraí, eu tenho um problema. E aí você veio buscar ajuda. Que é aí que começa a voltar, as pessoas começam a tirar o apoio, né? Porque enquanto você colocava o apoio nele ou nos seus achismos, aquelas coisas não estavam resolvendo em si. E você continuava toda torta, desequilibrada. Quando a pessoa reconhece, peraí, eu preciso me endireitar. Eu preciso aprender. Preciso voltar ao que era para ser. Achar o chão, achar a terra firme, né? Porque você não tinha base e achava que tinha, mas as bases que você construiu estavam todas caindo, você estava caindo. Eu tive que quebrar a cara mesmo, sofrer o que eu nunca imaginava sofrer, né? Para eu perceber que eu precisava realmente mudar aquela situação.